Hoje vamos contar a história de Georgian Daniel de Arrascaeta Benedetti, mais conhecido como de Arrascaeta ou somente Arrascaeta. É um futebolista uruguaio que atua como meia-campista. Atualmente joga no Flamengo. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer no YouTube. Nascida em Nuevo Berlim, uma pequena cidade no interior do Uruguai, Arrascaeta começou a jogar futebol aos 4 anos, no Pescadores Unidos, de sua cidade natal. Seus pais, os entregadores de pães, Alfredo e Victoria, logo viram que o filho era diferente dos outros meninos. Seu nome Georgian vem de um cavalo que seu pai montava e competia quando era jockey, e nunca perdeu uma corrida sequer quando corria com o animal. Por isso Alfredo registrou Arrascaeta com o mesmo nome do cavalo, como forma de homenageá-lo. Sendo os cavalos uma paixão e tradição de família, Arrascaeta chegou a querer competir em corridas por querer seguir os passos do pai, mas depois de vê-lo sofrer uma queda e fraturar o braço, desistiu. O pai de Arrascaeta o incentivava oferecendo 5 pesos uruguaios a cada gol que o filho marcasse, parando pouco tempo depois com incentivo, devido a Arrascaeta começar a marcar vários gols e Alfredo não conseguia mais arcar com a aposta, tendo Arrascaeta marcando uma vez 49 gols em torneios locais. Após o destaque no clube de sua cidade natal, Arrascaeta foi convocado para a seleção do estado do Rio Negro para a disputa de alguns jogos, onde acabou se destacando e despertou o interesse do clube anglo, passando a jogar no sub-15 do clube. Rapidamente se destacou, atraindo a atenção de um novo clube maior, o Defensor Sporting, e em 2009, aos 15 anos, deixou o Nuevo Berlim rumo a Montevidéu, 400 km de distância, para começar sua carreira futebolística. De Arrascaeta estreou pelo Defensor Sporting na primeira divisão uruguaia em outubro de 2012, 4 meses após seu aniversário de 18 anos. Em 2013, venceu o torneio Clausura e jogou o play-off do Campeonato Uruguaio de 2012-2013, na derrota por 3-1 para o Peñarol. As atuações de Arrascaeta pelo Defensor em sua campanha até as semifinais da Copa Libertadores de 2014 atraíram o interesse do então campeão brasileiro Cruzeiro, que assinou com o jogador em janeiro de 2015. Foi contratado pelo Cruzeiro no dia 19 de janeiro de 2015, assinando por 5 temporadas. Em 19 de outubro de 2016, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Arrascaeta participou de todos os gols na vitória por 4-2 contra o Corinthians. O atacante deu uma assistência para o gol de Ramon Ábila, sofreu o pênalti que resultou em mais um gol do atacante argentino, cobrou o escanteio de onde saiu o gol de Bruno Rodrigo e coroou uma atuação marcando o último gol do Cruzeiro na partida. O resultado classificou o Cruzeiro para a semifinal. Em 5 de fevereiro de 2017, no jogo contra o Tricordiano, completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Em 7 de setembro de 2017, fechou o placar em 1-1 na partida de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, disputada no Maracanã, tornando-se o 8º estrangeiro a marcar numa final de Copa do Brasil. Em 27 de setembro, conquistou seu primeiro título com a camisa do Cruzeiro, ao vencer a Copa do Brasil nos pênaltis sobre o Flamengo. Em 17 de janeiro de 2018, na vitória de 2-0 sobre o Tupi, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, igualou o argentino Roberto Perfumo como o estrangeiro com mais jogos pelo Cruzeiro, 141 partidas. Na rodada seguinte, no empate de 0-0 com o Caldense, ultrapassou o Perfumo e se tornando de forma isolada o estrangeiro com mais partidas pelo Cruzeiro. Em 22 de julho, marcou um dos gols na vitória por 2-1 sobre o Atlético Paranaense, se igualando a Marcelo Moreno com o maior artilheiro estrangeiro do clube, com 45 gols. Também superou William, se tornando o maior artilheiro do Novo Mineirão, com 29 gols. Após disputar um amistoso no Japão com a seleção uruguaia, viajou 25 horas para jogar o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians na Arena Corinthians. Entrou no decorrer da partida e marcou o gol do título cruzeirense após a vitória por 2-1. Foi contratado pelo Flamengo em janeiro de 2019, numa negociação histórica. O valor negociado foi de 15 milhões de euros, 63 milhões de reais, sendo até então a transferência mais cara da história do futebol brasileiro, superando a contratação de Carlos Tevez, em 2004, que custou 60 milhões para o Corinthians. Foi anunciado oficialmente no dia 12 de janeiro, onde assinou o contrato até 2023. Arrascaeta foi decisivo na final da Taça Rio de 2019,
2019, fazendo o gol de empate rubro-negro aos 48 minutos do segundo tempo na final contra o Vasco. Na disputa de pênaltis, ele bateu e converteu sua penalidade, ajudando assim o time rubro-negro a derrotar o rival por 3-1 e venceu o turno, ganhando a vantagem do empate nas semifinais da competição. Pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América, Arrascaeta marcaria seu primeiro gol na competição contra o São José em um lindo chute, ajudando assim o time a ganhar por 6-1. Posteriormente, Arrascaeta seria escolhido o melhor jogador em campo pela Conmebol. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, novamente contra o Vasco, Arrascaeta, apesar de não ter marcado, foi providencial no segundo gol, dessa vez pela Globo, selecionado o melhor jogador em campo. Em 14 de julho, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve atuação de gala na goleada por 6-1 sobre o Goiás, marcando um hat-trick e dando 2 assistências para Gabriel Barbosa. Essa atuação de gala lhe rendeu o recorde de pontuação da história do Fantasy Game Cartola Futebol Clube, com 37,70 pontos, superando os 37,20 pontos obtido por Neymar quando este marcou os 4 gols da vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense em 2011. Na 16ª rodada do Brasileiro, marcou um gol de bicicleta na vitória por 3-0 sobre o Ceará, ajudando o Flamengo a assumir a liderança do campeonato. Este gol foi eleito o mais bonito do Brasileirão de 2019 por uma pesquisa realizada pelo perfil oficial da competição no Instagram e pelo prêmio Bola de Prata e ESPN. Contra o Internacional, pela segunda rodada do retorno, Arrascaeta teve outra atuação de gala, com um gol e uma assistência, chegando assim a 32 gols marcados em campeonatos brasileiros, tornando-se o uruguaio que mais marcou gols na história da competição. O jogador recebeu ainda o prêmio Charrua de Ouro, de melhor esportista uruguaio da temporada 2019-2020, concedido pelo Círculo Periodistas Deportivo del Uruguai, pela sua atuação destacada pelo Flamengo nesse período. Arrascaeta foi muito importante na virada que o Flamengo fez na final da Libertadores, ao proporcionar o passe que gerou um empate no final do segundo tempo, onde 3 minutos depois ocorreu a virada e o Flamengo se sagrou campeão. No Rio de Janeiro, Arrascaeta integrou um dos elencos mais fortes dos últimos tempos, e o resultado dentro de campo não poderia ser diferente. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro 2019-2020. O meia-campista foi fundamental para as conquistas, juntamente com Bruno Henrique e Gabigol. Apesar de ser considerado por muitos especialistas como camisa 10 clássico, ou seja, o armador e a cabeça pensante da equipe, Arrasca se destaca sendo um meia ofensivo. Suas principais características são a velocidade, a capacidade de dribles curtos e a precisão das finalizações, especialmente no seu pé direito. Por essas características, o meia também pode ser utilizado como atacante de lado de campo, em ambos os lados. Na seleção do Uruguai, Arrascaeta sempre teve dificuldades para se firmar devido ao esquema utilizado por Oscar Tabares. No entanto, o jogador é frequentemente convocado para os jogos da Celeste, mesmo sem conseguir às vezes repetir o bom desempenho que teve nos clubes que passou. Arrascaeta possui participações na seleção do seu país desde o sub-20, quando atuou em 20 partidas, fazendo 4 gols e dando 2 assistências. Na seleção principal, o meia já realizou 37 jogos, tendo contribuído com 8 gols. O atleta participou do plantel da seleção uruguaia na Copa América de 2015 e 2021 e na Copa do Mundo de 2018. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para mais histórias de jogadores do Flamengo e notícias diárias do Mengão. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.